Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Olhar em Redes. Meu nome é Iago e peço que você me acompanhe nessas reflexões sobre IA, Data Science, Big Data e outros termos que estão no nosso cotidiano, inclusive nas nossas séries favoritas. Entre elas, claro, Black Mirror é a principal série que vai falar sobre o futuro tecnológico do mundo. E eu quero aproveitar um dos episódios de Black Mirror, ou toda a sua história, que já esteve em um vídeo nosso aqui, mas eu quero aprofundar, quero dar mais destaque a esse episódio, trocando um pouco uma ideia com vocês sobre a tecnologia ali presente no episódio, o quão distante ela está e principalmente o que a tecnologia, por ser nova, revela da humanidade, que é a ideia, suponho eu, que o autor vai querer colocar como reflexão. Então, me acompanhe logo depois da vinheta para a gente entender todos os passos e todos esses pontos aqui no Olhar em Redes. Para a gente começar a organizar as nossas reflexões, é necessário que todo mundo tenha um entendimento do que aconteceu no episódio para a gente poder trocar uma ideia sobre o episódio. O que acontece é o seguinte, vamos começar pelo personagem principal, o Liam. Liam é um cara que está buscando um novo posicionamento no mercado, você vê ele logo de cara numa entrevista de emprego e depois você vai vê-lo ir ao encontro de sua namorada numa festa. E nessa festa é a festa dos amigos de colégio, os amigos de universidade da namorada, né? Mais à frente na festa, quando ele vai chegar, ele começa a perceber que há um certo flerte entre ela, sua namorada, e um amigo, o Jonas. Então, a Fion, sua namorada, começa a trocar ideia com o Jonas e aparece ter uma certa intimidade, assim, para além da amizade. Liam fica com isso em sua cabeça e ele vai rever todas as imagens presentes. Por que isso é importante a gente já colocar esse destaque? Como que ele vai rever essa imagem? Basicamente, eles têm um grão, seria um dispositivo aqui atrás da orelha que permitiria que os seres humanos gravassem tudo aquilo que eles veem e ouvem, inclusive. Então, a gente viraria grandes dispositivos de captura de imagem e som, e seria possível olhar essas imagens como se fossem vídeos de fato, né? Então eu poderia pegar uma imagem minha de infância e ir até aquele ponto e revisitar aquela imagem a partir do meu ponto de vista. E se eu quisesse trocar uma ideia com as pessoas sobre isso, ou tivesse uma discussão ou algo do tipo, eu poderia simplesmente pegar a imagem de diferentes dispositivos, colocar numa tela e ir revendo. E é justamente nessa intersecção entre diferentes pontos de vista e diferentes personalidades que toda a história vai se desenvolver. E a gente, claro, vai aprofundar mais, com um pouquinho mais de spoiler, ao final. Mas por hora, a gente já tem as informações suficientes para a gente avançar para onde, acho que é o começo da nossa reflexão para o canal, que é justamente o quanto que a tecnologia ali presente de fato existe, o quanto ela não existe ainda e o quanto que seria difícil implementar. Então, está na hora da gente aprofundar a nossa reflexão, está na hora da gente entender o que é o grão. Viva, respire e cheire. Memória de alto espectro. Faça uma atualização do seu grão pagando menos que o valor de uma xícara de café com 3 décadas de backup gratuito. O implante é feito com anestesia local e você está pronto para sair. Porque a memória é para ser vivida. Ótimo, certo, Liam? Isso foi muito bom. Esperamos de verdade ter a chance de... Foi muito bom. Esperamos de verdade ter a chance de ver você de novo. E para a gente entender um pouco melhor essa história, peço que você olhe esta imagem que estará na sua tela.
O que seria esse dispositivo, o grão especificamente? É um implante, seria dentro da história vira um implante, que ele tem o papel de captação audiovisual, vamos colocar assim. Então, como que funciona? Eu tenho um chip que fica atrás da orelha e ele funciona como uma câmera contínua. Então, ele grava tudo que se vê e se ouve em alta definição. Tá? Entre essas coisas que ele consegue gravar e armazenar, ele permite que eu, através de outros dispositivos intermediários, reproduza o que eu estou vendo em telas. Então eu consigo projetar isso na minha TV e aí começar a analisar cada uma das imagens que tive ao longo do dia ou ao longo da minha vida, justamente porque fica tudo armazenado, disponível para reprodução. Entre as funcionalidades que a gente vai ter um zoom mais detalhado, uma leitura labial, então mesmo que você esteja à distância, é possível ser feita essa leitura labial, e eu consigo fazer essa busca, tem uma espécie de filtro ali de fato, por palavras-chave, por datas, ou seja, por pessoas envolvidas, eu consigo ter esse filtro mais claro ali presente. Então essa primeira parte da imagem que a gente mostrou para vocês, o grande ponto é entender que esse tipo de dispositivo que seria implementado, ele está disponível a todos os personagens, menos um, tá? Menos uma no caso. E ao analisar todo esse cenário, você vai vendo que uma mesma tecnologia aponta para diferentes impactos em cada pessoa ou em cada personalidade. A primeira ruptura nesse sentido, para você não ter só uma única abordagem de como aquilo vai impactar a sociedade, ocorre no primeiro jantar, onde estão todos os amigos presentes. E nesse primeiro jantar há uma pessoa que trabalha produzindo grão e há uma pessoa que já retirou o seu grão porque não queria armazenar todas essas informações. Qual é o problema social que as duas passam a enfrentar? Uma faz a defesa exagerada daquele produto, então acaba tendo uma defesa no sentido de segurança pública. A outra priva pela liberdade, ou seja, não quer armazenar e não quer necessariamente compartilhar todas as informações. Então você tem um primeiro contraponto social ali presente. Depois, mais à frente, você vai entender que essas coisas pesam positiva ou negativamente. Para o caso desta mulher que estava sem o grão, ela vai presenciar um crime mais à frente e ela não tem como comprovar a existência desse crime, ou seja, quem foi o responsável por ele, justamente por não ter o grão. Então há pontos negativos de você não armazenar a informação, você fica sem dispositivos ou disponibilidade de dados para garantir a sua posição ou a sua opinião ou o seu ponto de vista, mas ao mesmo tempo você também acaba deixando a sua privacidade intacta nesse cenário. Vamos voltar à imagem. E o que já tem de factível e o que ainda é ficção? Então, quando a gente vai fazer uma interface cérebro-computador, ele começa a ser factível. Você já tem projetos similares ao Neuralink, por exemplo, que já estão fazendo testes com seres humanos, já tem esse processo sendo desenvolvido. Claro, longe do que está ali na série, mas é um primeiro passo plausível. Quando a gente está falando sobre essa gravação de memórias biológicas, como se a gente fosse uma grande câmera que captasse áudio e vídeo, né? Áudio e imagem, a gente basicamente não tem isso. Isso, no caso, aí sim é uma ficção. Né? Você não gera um arquivo em MP4 para você reproduzir após assistir. Né? Talvez, se você fosse implementar isso no sentido de ter uma reprodução visual não seja interna, mas um protótipo de algo parecido com óculos virtual ou algo do tipo, você poderia ter algo nesse sentido, né? Como se fosse o Ray-Ban, por exemplo, ou outros dispositivos da Meta que possuem a possibilidade de gravação, mas novamente você vai esbarrar nas tecnologias presentes, né? Você vai esbarrar principalmente no tempo de uso, você não vai gravar 24 horas sempre, e também não é um acesso coletivo como tem ali na série, você não teria essa possibilidade de fazer esse acesso. Bem, entendemos sobre o que é ficção e o que é realidade.
Então temos a possibilidade do Neuralink, temos a possibilidade que não seja exatamente um chip atrás da orelha, mas algo mais voltado a um óculos, por exemplo, seria possível você ter. Então todo mundo andaria por aí de óculos escuro e a partir disso você conseguiria gravar tudo, conseguiria dar zoom, fazer leitura labial, seria incrível. Dito isso, temos um grande problema, que é o principal problema de qualquer ideia super tecnológica, que é, isso precisa ser armazenado em algum lugar. No final das contas, você está produzindo um conjunto de dados e isso precisa estar presente em algum data center no mundo. Se você coloca 7 bi de pessoas, 8 bi de pessoas com óculos, gravando 24 horas, áudio, som em alta definição, para você poder dar um zoom, jogar na tela, ter um dispositivo com API que vai integrar, tudo isso está gerando um volume de dados do usuário e, é claro, tudo isso custa. E esse talvez seja o grande ponto para a gente refletir. Olhe essa imagem para a gente poder aprofundar essa discussão. O que seria o principal problema nesse cenário? Seria justamente os data centers. Então você tem uma ingestão de dado em tempo real, um fluxo contínuo, não estático, então a gente já começa a ter um problema presente ali. Esse fluxo, você tem ali um processo de envio desses dados de forma contínua, acesso desses dados em tempo real e principalmente uma questão de segurança, ou seja, o quanto que aquelas imagens podem escapar. Então você teria um problema de fato, tanto de fluxo de dados, da compreensão de quais são os momentos que você tem ou não o envio de dados relevantes e, é claro, a partir disso, como que isso pode ser de fato protegido. Mas pensando nessa larga escala, nesse usuário, um volume de dados desse tamanho ficaria completamente inviável. Por quê? Porque você produziria, primeiro, um número gigantesco de dados a cada dia. Então você, independente do que você fosse fazer ao longo do dia, produziria um número grande. Você teria um aumento de custo e energia, então você imagina o quanto de data center no mundo iria precisar para conseguir captar todas essas informações de 7 bi de pessoas. Também, no final das contas, você tem outros caminhos alternativos que são soluções mais factíveis, né? Então, monitoramentos mais voltados ao monitoramento do corpo, mas não necessariamente o monitoramento em imagem, né? Então, assim, talvez o fluxo mais normal que a gente esteja caminhando para você ter o conjunto de dados sobre você seja muito mais bioquímico do que necessariamente visual. E, por fim, a questão da capacidade do cérebro humano. Então, assim, a gente processa muito mais informações do que uma máquina em si. E é claro que essa eficiência acaba dificultando o processo das máquinas realizarem a mesma capacidade. Não que um ser humano apenas, mas que 7 ou 8 bi de seres humanos presentes. Então, qual é o grande ponto? O que limita todas essas ideias que a gente vê, às vezes, nos seriados, ou que a gente vê até mesmo nas ideias sobre uma inteligência artificial geral? Qual que é o grande problema de tudo isso? O grande problema é o custo. O custo é muito alto. Você consegue replicar a capacidade de um cérebro humano? Sim. 7 bi é muito difícil. Você começa a ter uma dificuldade grande de ter data center suficiente e principalmente do custo desse data center. Por mais que você fosse, de fato, realocar todo mundo e construir grandes data centers, você ainda teria dificuldade de cuidar de tudo isso e minimamente ser ecologicamente correto. Então, esse processo como um todo fica muito difícil. O grão é inviável? Em certa escala é, né? Mas a gente já está vendo essa perspectiva de aumento de uma certa captação, um certo armazenamento das nossas experiências. A gente já teve isso com o iPhone, né? Desde o primeiro iPhone até agora, né? O aumento do número de fotos tiradas, o aumento de vídeos produzidos, registros em redes sociais. A gente já teve esse momento social. A gente começa a ver vídeos e momentos de uma nova geração que já nasce produzindo vídeo, produzindo dados no final das contas.
e a gente começa a ir para um cenário onde eu gostaria muito de captar todas as informações, eu gostaria muito de ter todo acesso, porque é ali que eu tenho a segurança de poder avançar na minha performance. E talvez esse seja o grande ponto de reflexão que a gente precisa fazer agora, entendendo o impacto da tecnologia em cada um dos personagens. Oi, sou Oli, a IA do Olhar em Redes. Pausa rápida no fluxo de dados. Meus sensores indicam que o conteúdo está interessante. Para fortalecer nossa conexão, deixe seu like. Isso ajuda meu sistema a aprender. Se ainda não faz parte da rede, inscreva-se e ative o sininho para receber novas descobertas. Conexão estabelecida. Voltando ao vídeo. E para a gente avançar nesses pontos, vamos entender os 3 personagens principais e entender o impacto que esse grão tem para cada um deles. Ou seja, o que o grão possibilita para eles, o que eles conseguem ver de possibilidade, o que é diferente, né? O universo de possibilidades, o que eu consigo enxergar dentro desse universo, e o que eles de fato utilizam. E aí eu peço que vocês olhem essa imagem para a gente poder aprofundar um por um dos personagens. O primeiro deles, vamos aprofundar obviamente no Liam. Liam vai ser o personagem principal dessa história. Então, qual que é o primeiro grande ponto? Você tem ali, de fato, um cara obcecado pela esposa e um cara muito inseguro. Então a gente vê um personagem desde o primeiro momento da cena da entrevista de emprego, depois no táxi, depois quando ele começa a conversar com as pessoas na festa, você está vendo diretamente um cara muito inseguro. Muito inseguro. E que ele vai utilizar esse grão diretamente para entender o que as pessoas não aprovam nele e aprovam nos outros. Então já chegamos ao primeiro personagem. Temos ali o Liam, e o Liam, dentro desse conjunto de inseguranças que ele vai ter, a utilização possível dele seria algo do tipo verificar as informações. Então eu tenho uma desconfiança interna, por exemplo, sou inseguro, logo meu conjunto de dados ofertados me dá uma segurança porque eu posso verificar o mundo real. Grande problema, quando eu coloco de novo essa verificação do mundo real, reprisando as memórias que eu tenho, o mais natural é que eu construa essa narrativa para gerar insegurança. Então, aquilo que eu poderia olhar de forma positiva, eu sempre vou olhar de forma negativa. E eu vou retroalimentando a minha insegurança. Iago, que absurdo, não seria, é uma série, para com isso. Em que momento da vida que isso vai acontecer? Na sua rede social. É justamente ali, por exemplo. Se você é uma pessoa insegura, começa a postar foto, começa a ver a foto das outras pessoas, começa a tentar perceber um certo padrão entre a qualidade da sua foto, a postura e como as pessoas reagem, o número de likes, tudo isso é uma grande insegurança. Você não está utilizando para registro, você não está utilizando para compartilhar com pessoas próximas, você está utilizando para tentar angariar um certo público que te gere uma segurança em ser amado. E no final das contas, essa segurança de ser amado não tem a ver com esse grande público, tem a ver com um pequeno público. Vamos à segunda personagem no caso. A Fion vai ser uma prisioneira da conveniência. Então, ela tem de fato o grão e vai armazenando as memórias, mas você vai vendo que ela não vai dando muita atenção ao longo do processo para o grão, a não ser nos momentos que ela precisa utilizar o grão de forma muito específica para tirar imagens muito específicas para a defesa dela na relação com o Liam. E aí, é claro, se você tem ali uma pessoa que teve alguns desvios de conduta ao longo do processo, aquilo ali fica como uma memória excessiva, fica como um conjunto de provas contra a pessoa. Então, para esta pessoa que teve alguns comportamentos não adequados para a relação, vamos colocar assim, para não gerar muito spoiler, mas obviamente já ficou claro o que aconteceu. Quando você tem esse cenário, você tem ali de fato um conjunto de provas que você guarda sempre contigo. Então é como se tivesse ocorrido um crime
e você andasse com a arma do crime sempre no seu bolso. Em algum momento pode ser que peguem. Por mais que as pessoas não vão ter o hábito de olhar o teu bolso toda hora, pode ser que em algum instante, em algum momento, isso acabe vazando, isso acabe passando sobre. E ainda mais um conjunto de dados, por exemplo, imagina que a cada imagem, a cada conversa que você tem ao longo do dia, desde daquela conversa onde você vai ter a reclamação do seu chefe, ou aquela conversa onde você, por exemplo, reclamou do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, enfim, de qualquer pessoa próxima, você vai chegar e vai ter tudo isso registrado em algum canto. E isso pode vazar. Então, você fica refém daquele processo como um todo. Então, o mecanismo que era para te dar uma certa segurança ou um acesso às memórias mais positivas, em alguma escala também te gera insegurança disso vir à tona em algum momento. Vamos ao terceiro personagem. O Jonas já é um clássico, né? Um narcisista digital. Ele vai falar sobre o processo de ficar revisitando suas memórias e suas grandes conquistas amorosas ao longo do tempo. Né? Ele vai arquivar esses vídeos porque ele gosta de se ver naquele momento sexual e acaba recordando a cada instante. Esse cara vai usar isso, usar as imagens, usar os vídeos como um grande troféu. E é nesse troféu que a gente está falando que os problemas começam a desenrolar também. Se num determinado momento eu estou pensando em registrar memórias sobre pontos mais fofinhos da história humana, algo do tipo a primeira vez que o meu filho andou, as primeiras palavras do bebê, essas coisas. Talvez a gente esqueça que registrar todas as memórias incluam também todas as memórias sexuais, todas as memórias de trauma, todas as memórias de abuso. Você registra tudo. Tudo é tudo. Pro bem, pro mal. Então, nesse caso, a tecnologia não está servindo como um acesso a um lugar legal para você ficar recordando. A tecnologia está servindo basicamente para você relembrar conquistas do passado. E uma das conquistas, entre aspas, é justamente a FIO, é justamente os dois terem um relacionamento amoroso um tempo atrás. E é justamente o que vai desembocar nesses ciúmes, que já existia há muito tempo, do Liam, mas ali está respaldado com um conjunto de dados que ele pode ficar toda hora manuseando ou vendo. Vamos aprofundar um pouco mais em cada um desses personagens nesta outra imagem. Então, em algum momento, para o Liam, a gente tem uma questão de necessidade de validação, mas essa necessidade de validação vai corroer ele mentalmente. Então, ele, ao longo do processo, vai se perdendo em si, graças ao excesso de memória. A Fion, que vai ter uma atração, mas que ela vai tentar resguardar isso, vai tentar continuar a vida normalmente como se não tivesse acontecido, justamente é ela que vai ter exposta essas imagens ou essa vulnerabilidade, digamos assim, daquelas cenas que ela gostaria de armazenar ou de guardar. E no caso do Jonas, eu tenho ali um narcisismo e um controle, uma exposição em forma de troféu, mas eu acabo desumanizando tanto que fica algo muito abusivo. Então, a gente percebe nesse cenário que o que a gente olha como um controle total positivo, no sentido de você conseguir monitorar em termos de segurança, em termos de memória criada, vira, na verdade, algo que você não permite o esquecimento e fica remoendo aqueles pontos, fazendo com que você tenha mais pontos negativos do que necessariamente positivos. Percebam nesse cenário como um todo que, de novo, a tecnologia em si abre um universo de possibilidades. A forma como eu vou explorar as possibilidades, ela é muito individual. Por mais que a gente tenha grupos parecidos de uso, provavelmente, ela vira algo muito individual. Por quê? Porque as demandas emocionais que eu, por exemplo, sou inseguro, vou ter em ficar buscando o conjunto de dados para achar algo que me valide emocionalmente, será diferente de alguém que buscará prazer. Será diferente de alguém que buscará relembrar as conquistas. Será diferente de alguém que buscará, por exemplo, relembrar momentos mais fofinhos do dia a dia.
E tudo isso vai estar presente ali no registro. O registro em si tem que ser contínuo para não perder nada. Mas isso gera também pontos negativos. Há um caminho natural nosso, enquanto seres humanos, de perder a memória. Né? Óbvio, a gente não está falando de grandes doenças relacionadas à perda de memória. O que a gente está falando é, a gente não precisa relembrar da vida inteira para construir a nossa narrativa. E isso também é uma forma de aliviar um pouco as tensões criadas ao longo da vida. Para a gente fazer essa última reflexão sobre a questão da memória, veja essa imagem que está na tela para você. O cérebro em si, aí pensando menos nas questões relacionadas diretamente ao grão, ele vai ter esse processo como uma função. Você tem uma questão de esquecimento como filtro. Então, eu preciso lembrar, por exemplo, que ao colocar a mão no fogo, eu queimei a minha mão. Mas eu preciso lembrar que isso aconteceu sem gerar a dor novamente. Ou seja, eu tenho ali de fato uma memória, eu tenho uma dor que aconteceu naquele instante, mas eu não preciso revisitar a dor todo momento. O que eu preciso é relembrar simplesmente daquele ponto específico de não fazer mais o aprendizado. Então, nesse cenário como todo, eu não preciso lembrar de todos os detalhes, eu só preciso lembrar do acontecimento como algo mais geral. Num segundo momento, eu vou ter essa minha memória como narrativa, como a gente estava falando agora há pouco. Então, eu vou ter essa memória, que ela é subjetiva, que ela é reconstruída, ou seja, que eu não tenho um conjunto de informações perfeitos, mas eu vou criando essa narrativa ao longo do tempo. E é claro, eu preciso ter um conjunto de dúvidas. Aquilo que você lembra é um ponto de vista acerca de uma história. Então é natural que o teu ponto de vista não seja verdadeiro ao longo do tempo, no sentido de ser uma verdade universal. E isso é saudável, você ter um conjunto de dúvidas em si. Pensando nessa lógica do cérebro, não do grão especificamente, é esse o cenário que a gente está. O esquecimento enquanto uma ferramenta de saúde mental, basicamente. Ela vira uma função de você entender o seu aprendizado e depois você continuar a vida normalmente. Eu te amo. Também te amo. Oi, fedorenta. Oi. Agora olhando para o lado do grão, vamos voltar à imagem. Você continua com essa ferida eterna, porque você, de novo, não é que você colocou a mão no fogo, se queimou e aprendeu. Eu vou relembrar sempre aquele momento em que eu queimei a mão no fogo. Então, toda vez que eu tiver uma ferida, seja ela física ou emocional, eu vou relembrar aquele cenário. E eu vou acabar saindo num cenário de busca por imagens legais, momentos felizes, para virar quase um arquivo de detetive. Então eu vou acabar sempre buscando os micros detalhes das informações que estão perdidas em cena, para justamente eu ter uma vigilância total sobre o processo e tentar, através dessa vigilância, exercer poder sobre tudo o que está ao meu redor. Traduzindo, eu vou ter um conjunto de desconfianças tão grandes do mundo que eu vou acabar recorrendo à minha base de dados para validar essa minha insegurança, para validar o meu ego inflado, para validar ou para esconder alguns momentos e não deixar o acesso acontecer, ou seja,
Toda vez que você começa a captar muita informação e armazenar essa informação, não necessariamente as coisas vão acabar bem. Tá? Então, o que eu acho que a série, para a gente concluir, o que a série aponta, e que eu acho que ele é muito positivo, é justamente a ideia de a tecnologia em si abre um mundo de possibilidades. Dito isso, a forma de exploração dessa possibilidade depende das suas condições emocionais, da sua personalidade, dos seus traumas, das suas vivências, e isso tudo é muito único. Então, pensar em algo social é muito bacana, mas é muito difícil você acertar em todos os casos e ter a noção de todas as consequências possíveis. E agora acaba a pergunta: se caso você tivesse registrado tudo ao longo desses últimos anos de vida, o que você teria vontade de revisitar? Seus traumas, às vezes para tratá-los? Você teria vontade de revisitar os momentos felizes? Conte aqui nos comentários. Antes da gente acabar o vídeo, vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, porque eu vou dar 2 indicações de outros vídeos aqui do canal. E as nossas 2 indicações, vamos começar pelo mais óbvio. Vou deixar aqui no card para vocês o top 5 de Black Mirror. Se você gostou desse vídeo, lá a gente trata desse episódio também e de mais outros 4 episódios. Além disso, vou deixar aqui do lado o primeiro vídeo do canal sobre o filme Her. Então, se você gostou dessa questão mais amorosa, esse filme também é um prato cheio para as reflexões. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, um beijo e até mais. Valeu!